no dia do lançamento, uma experiência sua, vocês estão fazendo naquele famoso dia D, que vai todos os clientes e corretores para um local em específico, né? Que é o tradicional. E eu tenho visto alguns também, Marco, que eles fazem um lançamento mais descentralizado. Então, basicamente, ele não tem um investimento em um local específico. O cliente vai nas imobiliárias que os corretores montarem a pasta. Esse espelho de vendas, ele fica de forma online, né? Ou seja, todo mundo está vendo o mesmo espelho. Então, se o cara na imobiliária pediu a reserva, automaticamente está vinculado para ele até ele concluir ali a venda. Então, existe uma organização e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse dia D centralizado ou dia D descentralizado, se algum exemplo que deu certo ou não deu certo, né? E sobre a importância, que eu acho que também, assim, eu gosto de falar que o dia do lançamento talvez um dia dos mais ansiedade que o gestor tem. Porque, cara, ele foi lá atrás comprando o terreno, todo o investimento, funding, etc. No dia, ele não pode errar de ter venda duplicada, não pode errar de ter uma experiência ruim para o cliente, para o corretor. Então, assim, é o suprassumo ali do dia, né? Então, eu queria que você faça um pouquinho dessa organização também para que tenha uma boa experiência para o cliente, de rapidez e tudo mais, para o corretor também, para que ele não tenha venda duplicada, perdida, enfim, que eu acho que também uma pauta, às vezes é óbvia, mas não é óbvia. É uma das principais dores do nosso mercado, que é o dia do lançamento. A gente fez 14 lançamentos até agora, são 12 empreendimentos, alguns foram múltiplos lançamentos, se eu contar os micro lançamentos dá mais, e de vários jeitos diferentes. Na verdade, a gente, dependendo do tipo da praça, do tipo do produto, a gente faz de um jeito diferente, até do momento, né? Na pandemia, a gente fez lançamentos totalmente online, a gente fez lançamentos agendados, o que muda um pouco essa dinâmica de pressão, de AD, cliente e tal. Antes de mais nada, só falar assim, o dia D, ele existe, tá? Querendo ou não, existe. Centralizado no dia não que existe. Você deixou um cara vender um lote, esse foi o seu dia D. Você pode ter escolhido isso, fazer isso sem pressão nenhuma, deixando o cara no porão de uma imobiliária vender um lote para um amigo dele. Ou você pode fazer isso do jeito mais maluco possível, que é meter uma tenda lá, fazer os clientes se matar 5 dias na fila e ter uma quase guerra civil brigando pelo seu produto. Mas ele existe, você escolhe só o jeito que isso vai acontecer. Então isso depende de questões. A gente já fez descentralizado com as imobiliárias espelho online. A gente já fez descentralizado de maneira global. O cara podia estar ou não na imobiliária, deixando isso acontecer, desde que o cliente tivesse cadastro completo numa pré-venda ali de dia D, o corretor ir fazendo as reservas, e a gente trabalha muito forte no back-office, validando e derrubando as reservas, validando as vendas, dando tempo para o cara colocar a venda. Isso a gente fez em Bragança, com Facilita, né? A gente fez isso, abriu o espelho do Facilita e deixou o cliente usar a reserva. Usa a reserva, tem um prazo de expiração, terminou aquele prazo, então, gerencia, cara, vai cair, não vai. A gente cedeu espaços para atender clientes fisicamente. Então, é muito comum o cliente querer ser atendido fisicamente, para atender o cliente virtualmente. Então, o corretor falando, meu cliente, tá aqui, reservei, ele quer comprar, mas ele quer negociar com alguém. Então, já fiz isso também. A gente entra liga via WhatsApp para o cliente, ele faz tudo, assina a proposta ou a venda online mesmo. Então, manda para o cara, o back-office produz e manda, ele assina lá digitalmente, resolve. Hoje, 90% dos nossos contratos e das nossas vendas de lançamento são assinados digitalmente. Então, isso pra gente não é um problema fisicamente a coisa. E aí depende um pouco da estratégia. Então, e a gente já fez com horário agendado também. Criou a guerra antes, pelo agendamento, agendou os clientes, e aí foi atendendo X clientes por hora numa estrutura física ou virtual. Se o cara tinha um agendamento, ele também podia, nesse dia do agendamento, por exemplo, o corretor sentou na minha frente, era a agenda do cliente dele, a gente ligou pro cliente dos Estados Unidos, a gente criou alguns caixas virtuais para clientes desse sentido, e foi. Legal. Então a gente já fez todo tipo. A gente valoriza muito o dia D, porque a gente entende que o dia D você pode usar ele ao seu favor ou contra você. Uma coisa muito desorganizada, desestruturada, que não respeite o represamento, que não respeite o corretor, que não respeite o cliente, pode gerar catástrofe. As pessoas vão embora e você é queimado em horas. E acontece bastante. É por isso que a gente linka o processo desde o represamento inteiro, isso ser online, para todos os controles no dia D do lançamento, respeitando tudo que foi feito. A ordem que foi feita. Exatamente. Horário, então isso você conhece isso tão bem quanto eu, porque você conhece os meus mecanismos de controle. Então a gente começou fechava o processo de represamento na noite anterior ao dia do lançamento,
exportava todas as informações, né, do Facilita para um controle interno nosso e fazia esse controle do dia D, né, até a gente conseguir evoluir, né, o Facilita lançamentos para uma coisa online integrada. Então, agora esse lançamento que a gente vai fazer agora no começo de março vai ser 100% dentro do Facilita. Então, ele desde o represamento até o controle do dia D, a gente vai fazer tudo na mesma plataforma. Perfeito. O que é lindo. Eu sempre controlei isso na unha, mas na mesma plataforma. E até chegando na parte, inclusive, de envio desses dados para o RP. Para o RP, aí depois vai direto para o RP da Teriva, tudo integrado. Então, que a gente fala essa parte de ter a esteira completa, completo. Você ganha agilidade e ganha segurança de dados. Governança, você começou lá atrás, vai montando a pasta, depois vinculou a reserva, vinculou quanto que esse cara pagou, foi para dentro do RP e você tem toda a jornada centralizada e unificada de forma única, né? Você vai acrescentando as informações no mesmo cadastro, e não tendo cadastros e fontes só para você diferentes. entender, no começo dos meus lançamentos, eu fechava o escritório da Teriva em São Paulo e levava todo mundo para a cidade para lançar. Porque eu precisava do time inteiro para fazer um lançamento. Hoje não, hoje eu preciso de algumas pessoas nas posições chaves, caixa, controle de espelho ali no dia, e a parte de suporte à negociação. Então, esse pessoal tá lá, um back de tecnologia para me ajudar, mas assim, com muito menos gente. E aí o que eu faço dependendo do nível de agilidade, produção de contrato, carta propostas, esse pagamento, para dar o máximo de disponibilidade de pagamentos diferentes, eu deixo um back-office rodando em São Paulo. Então é um dia de hora extra, mas sem logística, sem nada, funcionando e funciona super bem. Perfeito. E eu consigo fazer um lançamento com muito pouca gente. Perfeito.